Olá, seja bem-vindo a mais um Talk Podcast Inteligente, que já vai mudar de nome, tá? Eu vou trazer essa novidade para vocês em breve aí, mas vai ser uma novidade bem bacana, mais um produto aqui da Talk. Mas no Talk Podcasts de hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente intrigante, curioso, que com certeza vai despertar, né, essa curiosidade de todos vocês. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Andreyuk. Só para dar uma palhinha de quem é o Rodrigo, ele é pianista e um baita pianista, posso dizer. Procure aí nas redes sociais, aí no YouTube, que vocês vão ver o que esse cara toca. Mas ele também é produtor musical, empreendedor, terapeuta em tecnologias biofísicas. Nós vamos saber o que é mais especificamente isso na nossa conversa, e também saúde integrativa. Tem graduação e mestrado em música, pós-graduação e especialização em biofísica. Rodrigo também ele é pesquisador, autodidata, né, Rodrigo? Em experiências, e aí que vem o interessante, ó, experiências além do físico e habilidades extrasensoriais. E é sobre isso, basicamente, o nosso bate-papo de hoje. Rodrigo, bem-vindo à Talk. O Rodrigo, até vou aproveitar, porque o Rodrigo estreia um podcast em breve aqui com a gente, que é o Laboratório Extrasensorial. E nós vamos saber também desse projeto aqui com ele. Então, bem-vindo aqui à Talk. Maravilha, Og. É uma grande honra estar aqui. Muito grato por essa abertura, essa oportunidade. E vamos lá, vamos conversar. Rodrigo, eu quero começar com uma experiência própria sobre isso. Eu devia ter mais ou menos uns 18 anos de idade, morava na casa de uns tios meus, com 5 primos, tal, e um deles muito espiritualizado, muito místico e tal, e a minha curiosidade sobre esse tema começou a nascer dessa época. E ele uma vez acordou, assim meio apavorado, né, sobressaltado e tal, e pegou uma cadeira, colocou perto do armário, subiu nessa cadeira e começou a tatear em cima do armário, assim, até que ele pegou e puxou um par de chinelos. Caramba, eu não acredito e tal. O que ele me contou? Que ele tinha sonhado, entre aspas, que ele começou a flutuar no quarto, que ele começou a, como se estivesse, né, voando dentro do quarto, passou por cima deste armário e viu um par de chinelos dele ali, que ele tinha perdido e não sabia onde estava já há alguns meses. E aquilo nos deixou intrigado. Na época, nós não sabíamos muito o que poderia ter sido aquilo. Para nós, aquilo sugeriu um sonho, que era um sonho. Eu queria que você explicasse para a gente. Foi uma experiência extrasensorial isso? Olha, muito incrível essa história, né? E, de certa forma, todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por experiências semelhantes, em algum grau. E para eu conseguir explicar assim mais resumidamente, todos nós, quando dormimos, saímos do corpo. Vamos falar assim mais coloquialmente. Porque eles chamam de viagem astral, né? É um dos nomes, né? Acho que tem alguns nomes. Sim, são muitos nomes, né? São muitos nomes. Projeção da consciência, projeção astral, viagem astral, etc, etc. A terminologia ela varia muito dependendo da escola ou da proposta ali institucional. Mas olha, muito interessante essa história, incrível para dizer a verdade, porque a pessoa que passou por isso, ela teve a comprovação da experiência dela ali no ato, né? Seria um mero acaso e quase impossível, se a gente fosse pensar estatisticamente, que aquilo fosse produzido pela mente dela tão somente, em caráter de sonho, sendo que logo na sequência ela conseguiu comprovar aquilo, realmente. Isso é muito incrível, né? Então, pelo que você disse, pelo que você contou, eu poderia dizer, eu arrisco que sim, foi uma experiência fora do corpo, aonde o indivíduo estava lúcido, porque ele trouxe a rememoração, né, do que a gente chama aqui, vamos chamar de corpo astral, ou psicossoma, ou espírito, tanto faz aqui, não vai fazer diferença agora, mas ele trouxe essa rememoração ao encaixar no cérebro físico, o cérebro físico relembrou, puxou a informação e ele foi lá e comprovou fisicamente. Então, que história incrível, que experiência. Bom, tem muita gente, né, que ouve falar sobre a projeção astral, a viagem astral,
essa saída que o espírito, né, faria do corpo, principalmente quando a gente está dormindo, mas muita gente considera isso como uma coisa meio sobrenatural, alguma coisa mística e tal. Como é que a gente pode explicar, Rodrigo, exatamente o que, na verdade, né, não é nada disso, não é sobrenatural nem nada, mas pode ser, na verdade, uma ferramenta prática de expansão da consciência. É isso mesmo? Dá para a gente explicar mais ou menos isso? Olha, essa pergunta é muito boa. Eu, na minha experiência, eu diria que sim, pelo seguinte, Og, todas as pessoas têm, vamos falar, a sua visão de mundo, a sua experiência, a sua passagem por alguma religião, ou interagiu com a família, com os amigos, com as pessoas da vida, e muitas conversas sobre o que é real, o que não é, o que é religioso, o que não é. Então, eu diria que sim, é uma ferramenta de expansão da consciência, primeiramente pelo seguinte, vamos dividir aqui, bem grosseiramente, todo o coletivo humano em pessoas que são absolutamente céticas e também não creem em nada, e num outro lado, pessoas que são religiosas, acreditam em algo, e num outro grupo, pessoas que, independente de serem religiosas ou não, passam por experiências mais tateáveis, mais assim, reais e vívidas, que, vamos falar aqui, experiências transcendentais. Né? Então, se você for ver, a pessoa que não tem crença alguma em nada, por exemplo, e ela de repente se depara com uma experiência profunda dessa, que ela pode comprovar para ela mesma. Então, de certa forma, ali naquele momento, a consciência dessa pessoa ganhou abertura. Em qual nível será? Qual é a corda que ela vai dar para essa experiência, para pesquisar mais, tentar provocar uma segunda experiência? Aí vai do desejo dela. Mas, em suma, e apenas por isso e por muitas outras razões, mas vamos manter aqui no básico primeiro, essas experiências elas têm o poder de chacoalhar a visão de mundo do indivíduo. Porque se a pessoa ela percebe que existe uma realidade para além do corpo e ela vivencia isso, então ela pode virar para ela mesma e falar, caramba, nunca tinha vivido isso e fica aquele êxtase. Então, né? Depois da vida, será que tem alguma coisa? Poxa, então importa o que eu penso, sinto, o que eu faço. Então a pessoa ela pode passar, inclusive, a olhar para ela mesma, para como ela pensa, sente, faz as coisas de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Então não é algo assim diretamente que está ligado à religião ou à fé da pessoa, mas ela pode despertar essa religião ou uma fé na pessoa. Sim, perfeitamente. Eu acredito que acontece muito, vamos falar, de ambos os lados. A pessoa ela pode ter alguma experiência e a partir disso ela fica um pouco chocada e ela vai buscar em alguma religião, em alguma prática esotérica ou etc, não importa. Ela vai buscar ali compreender e vai buscar ali o alento para o que aconteceu com ela. E também ao contrário, a pessoa ela pode estar numa religião ou numa prática esotérica ou qualquer coisa do gênero e ela, a partir do que ela estuda, né, no caso, por exemplo, citando aqui o espiritismo, eles chamam de desdobramento, né? Sim. Então a pessoa ela pode se interessar por aquilo e se ela tiver o desejo, ela pode tentar buscar a experiência a partir da vivência experiencial ali na religião. Mas eu acho que tem também aquela coisa da negação, né? Ah, não, isso aí foi só um sonho, não tem nada a ver comigo, não sei o que e tal. A pessoa, vamos dizer assim, em que quantidade ou em que porcentagem isso acontece, essa coisa da negação? Não, isso aí é sonho, isso é besteira e tal. Porque a gente ouve muito isso também, né? Sim. Olha, eu não poderia te dizer uma estatística do jeito que eu gosto de dizer. Eu gosto de pensar que a minha visão para isso ela é bastante pragmática. Ao longo da conversa isso vai ficar mais claro. Mas eu arriscaria dizer que acontece muito. Provavelmente a maioria das vezes. Mesmo porque, Og,
do jeito que o mundo, a vida, a sociedade é organizada, do jeito que as ciências e as pesquisas, vamos falar mais acadêmicas, elas abordam esses temas, a pessoa, ela mesmo que tenha as experiências, ela acaba tendo todos os motivos e mais alguns para levar aquilo, vamos falar numa leveza e até às vezes descartar. Mas as pessoas que colecionam experiências desse tipo, ou parecidas, ou variáveis, a partir de um certo ponto, ela não consegue tirar isso da experiência dela. Está plantado no subconsciente dela. Ela não consegue se desvencilhar disso mais. Não consegue. Ela vai precisar se esforçar muito para manter aquilo fora da vida dela. Imagina, a pessoa tem 1, 2, 3, 5, 10 experiências diferentes e aí ela vai buscar na literatura, a literatura fala que isso é invenção da cabeça, aí ela vai buscar em outra vertente, filosofia, filosofia, religião, e ela vai escutar coisas distintas, então ela vai ficar no meio, do caminho, e ela vai precisar escolher o que ela deseja e como ela deseja mexer nisso, né? Mas acontece muito, as pessoas descartam muito facilmente as experiências. Vale dizer que, por exemplo, essa experiência extrasensorial, digamos assim, ela não é apenas uma questão de sair do corpo, mas existem outras formas disso também. Por exemplo, conversar com entes queridos que já se foram, que já fizeram, que já reencarnaram, né? Desencarnaram, na verdade, Sim. Que já desencarnaram. Isso também faz parte desse universo de, digamos assim, de projeções? Sim. Ou são coisas diferentes? Isso faz parte diretamente também. Eu gosto de separar, embora seja muito mais junto do que separado, é só para sermos mais didáticos, as experiências fora do corpo, tirar a consciência do corpo, mantendo a consciência, mantendo a lucidez. Essa parte é uma das mais importantes, penso eu, que não há quebra de lucidez. Você não dorme para depois despertar fora do corpo. Uhum. Você, a partir de procedimentos técnicos, e você experiencia a você mesmo mentalmente, você passa por processos e você meio que vai aprendendo a isolar essa consciência do sentimento do corpo físico e você passa a se descolar dele. Então, dentro deste grande assunto que eu vou chamar de experiências fora do corpo, existem uma série de subfenômenos até, vamos falar que o máximo do sucesso seja uma saída lúcida. Uhum. Agora, experiências extrasensoriais, que o próprio nome diz, para além dos 5 sentidos, nós podemos tê-las independente de estarmos praticando para sairmos do corpo. É importante dizer também, Og, eu vou aproveitar para colocar aqui, de uma maneira bem resumida, que na minha experiência e na minha pesquisa, eu vejo essas experiências extrasensoriais vindouras, oriundas de 2 lados que se complementam. Uma coisa são, vamos falar, os espíritos, as pessoas desencarnadas, as almas que não estão aqui no plano físico, e como esse astral se relaciona conosco aqui por conta do nosso vínculo de partes de nossa mente, comportamento e sentimento que tem ligação com esse astral. Quer dizer, depende da nossa aceitação, de uma certa forma, em relação a isso. De certa forma, sim. Nós vamos poder falar um pouco mais disso, mas existe o que os estudiosos e pesquisadores chamam de ectoplasmia, que tem a ver com uma substância que torna possível essa interação com o astral. Só que existe uma outra escola, que é a escola mental, da aceleração das frequências cerebrais, que também te coloca em possibilidade de interagir com tudo isso que não é físico. Então quer dizer que não é, por exemplo, pode não ser apenas um dom, isso pode ser uma habilidade treinável, aprendível, digamos assim. Quer dizer, posso conseguir aprender. Isso pode acontecer naturalmente, tanto quanto por uma espontaneidade própria, ou assim, por um desejo próprio, ou espontâneo ou desejo. Dá para a gente treinar projeção? Olha, uma resposta assim, bem curta e grossa, sim.
é treinável, é possível treinar. Eu já acompanhei pessoas que não tinham experiência alguma e eram bem céticos, só que decidiram se submeter ao processo e eles começaram a colecionar os fenômenos deles. Tem também o caminho inverso, né? A pessoa ela tem fenômenos que são espontâneos, vamos dizer, está em algum canto na genética dela, eu chamo de paragenética, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, e aí a pessoa ela tem esses fenômenos e ela vai buscar entender o que acontece e por que esses fenômenos se dão. Né? Uma pergunta que fica, né? Quando a gente faz a projeção astral, a viagem astral, quando a nossa alma, o espírito, sai do corpo, parece que fica um temor de que, poxa, será que ela pode não voltar? Será que outra alma, outro espírito pode ocupar o meu corpo naquele momento que eu estou fazendo a viagem? Como é que funciona isso? Essa pergunta ela é interessante, porque, vamos lá, ninguém nunca saiu do corpo, voltou para contar e, ao mesmo tempo, não conseguiu voltar, entende? Então, é até uma piadinha, uma ironia, assim, até um pouco ácida, mas dentro de tudo que eu já vivenciei, já experienciei e pesquisei, cruzando os dados de muitos pesquisadores muito sérios, ao que tudo indica, não há esse risco. Né? E, inclusive, Yogi, eu posso citar muitas das minhas experiências aonde a grande preocupação de quem está buscando essa experiência é conseguir se manter fora do corpo o maior tempo possível para poder observar, para poder olhar para si mesmo, olhar para o ambiente, buscar entender. No caso da pessoa ser uma pesquisadora e não só buscar mera experiência, é muito mais desafiador se manter fora do corpo do que voltar. Num susto, numa exacerbação emocional, independente, acontece, o corpo puxa você de volta. Então, o que um pesquisador que eu já li muita coisa dele, já pratiquei muita coisa dele, que é o Valdo Vieira, então vou parafraseá-lo. Ele sempre dizia, você pode fazer a experiência, busque tudo o que você quiser, porque do chão não passa. Então, o corpo te traciona de volta. Nesse ponto a gente consegue, por exemplo, controlar, por exemplo, quanto tempo, ou a gente não tem essa noção de tempo, o espírito, a alma fica fora do corpo. A gente consegue ter essa dimensão ou não? Eu consigo controlar isso? Olha, em alguns níveis é possível controlar até certo ponto. Porque, vamos lá, essa pergunta é um pouco mais complexa do que pode parecer. Os indivíduos são muito diferentes. Eles têm ideias muito distintas, protocolos mentais, padrões de ação e reação. Eles têm ali os seus apegos emocionais, os seus anseios que existem há muito tempo na psique, etc. Então, os bolsões que se relacionam com aquela mente, eles podem ser muito distintos do que para aquela outra pessoa. Então, dependendo de onde a gente se encontra, que tipo de frequência nós estamos fora do corpo, é mais fácil ou mais difícil de manter a linearidade mental e, por consequência, controlar a experiência vamos dizer, com um pouco mais de qualidade. Bom, nesse sentido, a gente falou de religião, que a religião, a pessoa mais ou menos religiosa pode ter mais ou menos experimentos, né? Experiências como essa. Agora, tem alguma relação com o jeito da pessoa ser no seu dia a dia? Se é uma pessoa um pouco mais espiritualizada ou menos espiritualizada, se é uma pessoa muito cética ou menos cética e tal, isso faz diferença em essa pessoa ter mais ou menos projeções, viagens assim, não? Sim. Uma pessoa muito materialista, por exemplo, que pensa muito em trabalho, dinheiro, aquela coisa toda. Olha, como é que funciona? Tudo, absolutamente tudo, no meu entendimento, faz diferença em algum grau. Então, se a pessoa ela tem alguma abertura, isso... Ela é mais sensível a isso? Isso poderá pesar um pouco ali, né? Mas a questão, para mim, ela vai além disso. E é o seguinte, se a pessoa ela é mais
espiritualizada aqui entre aspas, ou mais cética aqui entre aspas também, o que importa no final das contas é com que tipo de frequência a um nível de vibração aquela pessoa interage com. Então, eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que busca muitos livros, que vai em todas as religiões, mas eu posso ter uma mente e um corpo emocional muito atribulado. Então, isso vai muito mais me tesourar do que me dar asas para experienciar. E um cético, ele pode ter muito mais equilíbrio emocional, e ele pode ter ali uma mente mais balanceada e controlada, e isso vai favorecer, por base, via de regra, para ele buscar experiências. Rodrigo, eu sou bastante espiritualizado, até de tudo que eu já passei, tudo que eu já aprendi, estudei nessa vida, e a gente sempre ouve falar em relação aos sonhos, algumas coisas assim, o sonho não tem muito sentido. Aí eu já ouvi dizer que não, o sonho é muitas vezes uma regressão a uma vida passada. Só que nós temos sonhos, digamos assim, que são extremamente absurdos, que nos parecem absurdos às vezes. Quando é que eu sei que um desses sonhos, entre aspas, foi realmente um sonho absurdo ou uma viagem a outras encarnações ou realmente uma experiência extrasensorial? Dá para diferenciar e para dizer, não, isso aqui não é. Isso aqui não é porque tal. Como é que a gente mede isso? Tá. Essa pergunta é muito boa. Para eu responder do jeito que eu gostaria, pode levar o tempo que for. Teríamos que inaugurar um outro podcast só para essa pergunta. Vamos fazer uma outra conversa para isso. Mas vamos dar uma boa... Vamos dar uma pincelada, pelo menos, sobre essa questão. Uma boa geral. Para que o nosso público aqui, que também é leigo, entenda um pouco mais. Perfeito. Uma boa geral nisso. Como eu falei no começo, todos nós, em algum nível, saímos do corpo sempre. A diferença está em estarmos lúcidos e conseguirmos lembrar ou não do que se passa. Saber o que aconteceu, na verdade, e tentar interpretar isso. Sim. Agora, vamos lá. Eu vou abordar isso bem tecnicamente. Quando nós sairmos lúcidos aqui na primeira faixa de frequência, estamos neutros e conseguimos nos manter lá por pelo menos algum tempo, o que nós encontramos muito são pessoas que estão lá dormindo, corpo físico, e estão com o psicossoma ou o corpo astral sobrepairando o corpo físico. E você enxerga ali em volta delas como se fosse um raio de uma certa energia. A gente chama de raio de ação do cordão de prata, ou campo biomagnético, ou aura, ou etc. Não importa agora. Então, aquela pessoa que está aqui dormindo, o psicossoma dela está muito próximo ao corpo. Sim, e está muito próximo do cérebro. Então, o psicossoma fica trocando informação com o cérebro. Então, quantas vezes isso eu tenho certeza que todo mundo já experienciou dezenas, se não centenas de vezes na vida. Quantas vezes nós vamos dormir e algo que a gente estava fazendo logo antes de dormir, que fixou na nossa mente, se transforma em um elemento do sonho. E o nosso subconsciente pega aquilo e joga numa experiência que eu gosto de chamar de onírica, que é um termo técnico dos estudiosos disso. Então, o que nós vivemos ali naquele dia, o que aconteceu que marcou a gente, que ficou uma semente no subconsciente, os nossos anseios emocionais, a nossa visão de mundo, etc., saudade extrema, carinho extremo, etc., tudo pode entrar de uma maneira desorganizada para o nosso subconsciente produzir experiências e nós vamos passar ali por um sonho que é aquela coisa, né? Pode acontecer qualquer coisa. Eu posso ver um boi tocando piano, de repente eu olho para o lado e um gramado se abre e vira uma porta, e aí minha mãe aparece e me chama para tomar um café. Que a princípio parecem absurdas, né? Parecem absolutamente absurdas. Então, dito isso, que é a primeira parte, vamos à segunda parte. Para a gente poder qualificar, é um processo um pouco mais delicado. E ele nem sempre é a prova de falhas, né? Então, eu costumo recomendar para quem se interessa neste assunto, para que o indivíduo busque tecnicamente, pragmaticamente, produzir experiências extrafísicas e extrasensoriais
ao longo do tempo, dentro do desejo e investimento dele. Por quê? O que me garante maior tateabilidade, o que torna tangível para que eu possa auferir ali qualidade X ou Y para as experiências é, na minha opinião, em primeira instância, o quão lúcido estamos. Você acha que quanto mais lúcido, mais qualidade nas experiências? Ou ao contrário? Depende do que a gente chama, do que a gente atribui o valor desta palavra qualidade. Mas, para eu conseguir diferenciar o que é o que, estar lúcido faz toda a diferença. Exemplo, se eu estou tendo um sonho e eu tenho aqui o hábito, eu já criei, vamos supor que eu estou me educando para ter experiências lúcidas. Então eu posso, por exemplo, construir aqui em vigília um certo movimento para eu tocar nas minhas mãos, apertar minha orelha, minha bochecha e me perguntar, isso aqui é real, eu estou sonhando? Então, você, ao passo em que você faz isso aqui na vida, por um dia, 2, 10, 500 dias, em algum momento você vai passar a automatizar essa mesma pergunta quando você estiver sonhando ou fora do corpo. Isso é incrível, porque numa dessa, Og, você fora do corpo, você acorda. Você cai a ficha e você fala, não, calma aí, eu tô sonhando. Aqui, ó, eu tô apertando. Preciso voltar. Então, aí que tá, ou não. Ou não. Preciso ficar. Entendi. Preciso tentar ficar o máximo que eu posso. Porque eu já tive, assim, sensações do seguinte, isso acontece principalmente quando eu estou dormindo, do meio da madrugada, já passada aquela hora de sono REM, né? Mas já próxima hora de acordar. Eu tenho algumas sensações, por exemplo, puxa vida, fui buscar meu carro, cadê meu carro? Estava estacionado aqui, roubaram meu carro. Eu preciso lembrar e tá, eu saio, percorro a rua, não vejo nada. De repente eu paro no meio da calçada, não, peraí, eu estou dormindo. Eu tenho essa sensação. Não, peraí, estou dormindo, não aconteceu nada. E de repente eu me vejo com a cabeça no travesseiro ainda, olho para o relógio e tá, tem mais um tempinho de sono. É isso mais ou menos que acontece, quer dizer, eu tive uma experiência, mas com um certo grau de lucidez. Olha, eu queria entender exatamente isso. Né? A sua colocação é perfeita. Em algum grau, neste caso bastante acentuado, naquele momento em que caiu a ficha, que você, não, peraí, eu estou dormindo. Naquele momento, a sua lucidez ganhou um nível. O que para me tirar, de repente, a preocupação de ter o carro roubado, é isso? É uma coisa consciente assim, tipo, opa, vou me chamar de volta porque eu não quero meu carro roubado. Pô, isso é sonho, não passa de... se você, naquele momento, sentir que é para isso, então é para isso. Mas você poderia ter aquele ganho de lucidez naquele exato momento por outros motivos também. Entende? Agora, é importante dizer também, Og, que muitas das nossas experiências, nós podemos ganhar alguma lucidez nelas, mas elas não necessariamente são experiências fora do corpo, elas são experiências dentro do corpo, em interação com o nosso cérebro. Às vezes da consciência, a tua consciência que está funcionando, mas o teu espírito está ali guardadinho, tranquilo. Sim. E agora, tem uma categoria de experiências que são, no meu entendimento e experiência, o que mais impacta. Fiz até um barulhinho no microfone agora. Não tem problema. E isso impacta mesmo, que é você experienciar uma saída, o que a gente chama de clássica, que seria, através dos processos técnicos, você descola o seu veículo não físico do físico e aí você se vê diretamente ao lado do seu corpo físico. Ali é uma experiência muito diferente, porque o grau de lucidez, o grau de realismo e a sua mente ela está muito mais acelerada, é como se você entendesse e acessasse as memórias em bloco e como se você tivesse, inclusive, capacidades de aprofundar a visão, de fazer zoom, é uma experiência muito mais impactante. É o tipo de experiência que acontece na EQM, por exemplo? Na experiência de quase morte, é mais ou menos isso? Eu nunca tive uma dessa, mas pelo que eu estudei, se assemelha bastante. Se assemelha bastante em alguns níveis. Agora, não sei se você vai saber me responder, por que, por exemplo,
numa situação como essa que eu citei, esse exemplo do sonho, sonho, entre aspas, de que meu carro foi roubado e tal, e de repente eu parar, né, ter uma negação, falar, não, meu carro não foi roubado porque eu estou dormindo, isso aqui não está acontecendo. Por que é mais fácil a gente voltar naquilo que é ruim do que continuar naquilo que é bom? Por exemplo, eu estou voando sobre um mar, sobre montanhas e tal, como se fosse um pássaro livre e tal. Quero continuar daquilo, mas de repente, pum, eu estou de volta na minha cama, no meu corpo. Por quê que é mais fácil voltar do que continuar? Perfeito. É muito comum essa pergunta, mais do que parece. E a primeira causa, a causa matriz, no meu entendimento, é bastante simples. Nós somos programados e educados desde que nascemos para temer a morte. A tanatofobia é o pai e a mãe de todos os medos. Uhum. Então a gente está programado para achar que o escuro é ruim, que os espíritos são demônios, que o que é sobrenatural é antinatural, etc. Então nós temos isso programado. Agora, nós podemos criar novos programas para substituir esse. Inclusive, no treinamento para se produzir experiências fora do corpo, com lucidez, uma das primeiras coisas é criar programas novos. Então você pode treinar, permanecer mais tempo naquilo que é confortável para você. Sim, sim. Existem meios de você fazer isso aqui em vigília, né? Se assemelha muito ao PNL. Uhum. Só que você pode... você tira do PNL tradicional e você traz aqui para atrelar as suas práticas de experiências fora do corpo, e aí você cria esses mecanismos para quando você se vê, quando você tem esse ganho de lucidez fora do corpo, ou que seja em sonho, pode ser também, você vai lembrar de ficar lá e não de simplesmente voltar por reflexo. Rodrigo, o que é aquele tranco que a gente tem, de repente, no meio do sono, né, que a gente... geralmente acontece mais no início, né, do sono. Eu acho que talvez quando aquilo que você falou, quando a gente está ainda muito próximo, nosso espírito, a alma está muito próximo do corpo ainda, e de repente a gente tem um espasmo como se tomasse um tranco e acorda. Você consegue me dizer por que isso acontece? Porque dá a impressão que dá de que aconteceu alguma coisa que a alma faz um download mega rápido assim, pro corpo. O que é isso? Sim, isso costuma acontecer tanto, vamos falar, no começo do sono ou no final do sono. No final. Sim, os estudos, eles denominam o estado de hipnagogia, que seria saindo aqui da vigília para entrar no sono, e hipnapompia, que seria o caminho oposto, de volta para o corpo. E esse solavanco que a gente sente, independente do motivo pelo qual ele acontece, porque podem ser muitos, sim, mas quando o psicossoma ele é tracionado para o corpo com assim um certo vigor, então a gente sente esse solavanco. Você pode até notar que muitos dos sonhos de quando estamos caindo, de repente, justo quando essa queda está acontecendo, nós sentimos esse solavanco e acordamos. Então é comum isso acontecer, não é nada, não é uma tentativa de fuga de algo perigoso que a gente está vivenciando nessa viagem, nada. É uma coisa que pode acontecer naturalmente sem haver uma causa específica para isso. Sim, eu diria que a priori isso é algo natural da própria experienciação em si, estando lúcido ou não. Quando a gente muitos dias, semanas e meses sem sentir nada disso, é simplesmente porque nós não estávamos lúcidos no encaixe. Agora, eu acho que vale a pena mencionar algo, Og, em cima da sua pergunta, que é o seguinte, isso é uma visão que eu tenho, tá? Isso não é uma regra, eu não quero escrever esta regra universalmente, mas no seu geral, com exceções, o que nós experienciamos fora do corpo e que a gente pode, vou parafrasear a sua palavra aqui, que pode ser perigoso, em tese nós já estamos vivenciando aqui, estando no corpo. O que se relaciona conosco no extrafísico
se relaciona conosco por conta de nós sermos o que somos, pensarmos como pensamos e fazermos o que fazemos. Então, não é um pouco diferente do que seria eu aqui no físico. Eu vou fazer uma aventura perigosa, então eu vou pôr uma mochila, vou pegar aqui um chicote, um martelo, uma arma e vou me embrenhar na floresta. Isso é perigoso. Sim. Agora, o que está fora do corpo não é mais perigoso do que o que nós já somos, só que não sabemos com o que interagimos. Entende? Entendi. Fez sentido a explicação? Sim, entendi. Bom, a gente acho que nós podemos dizer, por exemplo, que uma experiência extrasensorial não é apenas essa que a gente vive quando está dormindo, ou quando a alma sai do corpo, o espírito sai do corpo, alguma coisa assim. Mas será que a gente pode dizer um insight que a gente tem, um pensamento, uma intuição que a gente tem, um déjà vu que a gente tem, isso pode ser considerado também uma experiência extrasensorial? Até que ponto a gente consegue saber se isso é extrasensorial mesmo, ou se é apenas um exercício aí, um exercício lógico do nosso cérebro? Perfeito. Olha, nós podemos fazer o exercício de atribuir a qualidade de extrasensorial, mas também podemos fazer o exercício de atribuir a não qualidade disso. Intuição é um assunto mais complexo do que parece. Todos nós temos intuições. Sim. E eu vou fazer uma brincadeirinha um pouco ácida, só para a gente imaginar, que é o seguinte. Você imagina aqueles caras ali que são, desde que nascem, são treinados para serem terroristas e explodirem o próprio corpo em nome de deuses ou de harém com virgens e etc. Cara, aquele cara ali, ele também tem a intuição dele, que inclusive fez com que ele seguisse caminhos, permitiu com que ele seguisse caminhos. A nossa intuição nos guia ao longo da vida, né? Sim. Não vou por aqui, eu vou por aqui e tal. Sim. Então, dito isso, vamos pegar aqui agora pelo lado bom. Então, vamos colocar aqui um indivíduo que está bem equilibrado, que está relativamente bem resolvido com as suas emoções, com a sua mente, com o seu trabalho, está alinhado com o que ele compreende por ética e bons hábitos e pensamentos e etc. Então, esse cara aqui, em tese, ele está em algum nível ligado ao que muitas escolas chamam de eu superior, eu do futuro. Não vou entrar muito em detalhes agora, mas as intuições que esse cidadão aqui tem, concorda que tem mais chances e maior risco de serem, de fato, de um eu superior dele mesmo, né? Então, existem muitas pesquisas sobre isso e como os indivíduos atribuem a qualidade de uma boa intuição que se alia a quem ele é, o que ele faz e o que ele deseja realizar, né? Então... Mas no caso, por exemplo, do exemplo que você deu de um terrorista, essa intuição, ela está muito ligada ao que ele foi plantando no cérebro dele desde pequeno, ou que foram plantando no cérebro dele desde pequeno. Então, será que não é uma intuição planejada já por quem queria que esse cara explodisse uma bomba com o corpo, alguma coisa assim, não? Bingo! Justamente, olha só, o cidadão, ele nasce, ele é criado, ele vai crescendo e ele está interagindo com alguma espécie de religião. Com o meio, né? Com o meio. Uma filosofia, com algum mestre que está levando ele para aquele caminho, para ele se tornar aquilo. Então, os bolsões do astral que se relacionam com aquilo... Porque você imagina, o cara que está criando alguém para explodir alguma coisa, esse cara está interagindo com uma faixa de frequência que não é nem um pouco saudável, para dizer o mínimo. Com certeza. Então, eu gosto desse exemplo porque a gente precisa também desmistificar um pouco aquela visão muito purpurinada de que a intuição sempre diz a verdade e o melhor caminho. Porque numa dessa, dependendo do que o indivíduo é, como ele pensa, como são as emoções dele, o astral assume o papel do que seria esse eu superior e joga todo tipo de intuição
para aquele cidadão fazer tudo o que ele pretende fazer, causar todos esses problemas e ainda por cima achar que está sendo guiado por algo superior. Bom, a gente está falando de intuição, né? Eu citei como exemplo também aqui a questão do déjà vu. Onde é que o déjà vu se enquadra nessa questão de a gente ter a sensação, cara, já vi isso aqui, do jeito que está, parece que eu já vi. Onde é que isso se enquadra? Perfeito. Este citado eu superior, eu do futuro, em tese, ele está fora desta linha de espaço-tempo linear que nós vivenciamos. Então, quando nós estamos, o que nós chamamos aqui de corpo de luz, quando nós estamos com ele bem calibrado em relação ao que nós devemos realizar na vida, vamos falar assim, e a gente está relativamente bem equilibrado, com boas emoções, etc. Então, este eu superior, ele já conhece o caminho que nós deveremos trilhar para fazer a diferença positivamente durante essa nossa vida. E ele nos manda intuições e fagulhas, ensejos, que para nós, de repente, chega como algo que a gente já experienciou, já vivenciou. Então, no meu entendimento, é porque este eu do futuro, que já viveu aquilo, manda para nós essa resposta. Então isso, se nós, repito, tá, eu acho isso importante, se nós estamos bem equilibrados no que a gente enxerga pelo nosso caminho, pode ser mais frequente de nós termos esses déjà vus. Então é uma experiência extrasensorial, déjà vu já é uma experiência extrasensorial, nós podemos dizer? Eu diria que sim, Tudo que eu já li sobre isso e tal, que eu pesquisei, a gente parece que é muito comum ver uma mudança radical nas pessoas, principalmente em relação à religião, que viveram essa questão da projeção austral e tal, foram buscar entendimento e mudaram. Parece que essas experiências foram tão mais reais do que elas viviam no físico. Sim. Né? E isso, de uma certa forma, mudou completamente a concepção até religiosa dessas pessoas. É comum acontecer isso? Olha, sim, é comum. Algumas dessas experiências são muito impactantes. Eu mesmo, eu tive ali as minhas experiências, elas começaram a ser assim muito vigorosas, vai fazer agora 13 anos, né? Que quando eu consegui decidir virar minha atenção para isso, é porque as experiências foram tão impactantes que assim, a gente olha para o espelho e fala, cara, não dá para eu não olhar para isso mais. Quer dizer, as suas experiências, a tua relação com esse tema começou há 13 anos com uma experiência dessa? Começou com algumas em sequência, sim, há 13 anos atrás. Vai fazer 12 e meio agora. Foram experiências que me atropelaram. Eu não tive como não olhar para elas. Eu não sei por que isso se deu. Naquele momento não fazia ideia. Eu já tinha uma vivência religiosa, de certa forma, em algum nível, não assíduo. Eu sou filho de mãe espírita, né? Fui. Meu pai católico também, não muito praticante, mas católico. Então, eu estive na religião entre idas e vindas por bastante tempo. E essas religiões falam de espíritos, de vida após a vida e etc. Mas, num determinado momento, é como se uma cláusula do meu contrato de vida tivesse vencido, falando aqui entre aspas, e essas experiências simplesmente passaram a acontecer sem meu controle. Então, Og, você imagina, eu ia deitar e eu não conseguia desligar a consciência. Não conseguia. O corpo desligava, eu começava a escutar, eu respirar mais fundo. De repente eu estava desencaixando do corpo. Você percebia isso? A percepção linear, absolutamente contínua. Isso aconteceu assim muitos dias seguidos. E eu tive medo. Eu tive realmente medo, eu fiquei assustado, eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. E eu vou te falar, o movimento que fez com que eu deixasse de ter medo foi bastante simples. Foi de tanto apanhar da experiência. Depois de umas 40 ou 50 saídas dessa, eu fiz alguns testes e eu percebia, volto a parafrasear Valdo Vieira,
que do chão não passa. Então eu percebia que independente do que eu vivia ali, né, porque eu estava conversando com consciências, com espíritos, e eu perguntava por que eles estavam lá, por que estava acontecendo isso. Quando eu parei de ter medo, é que eu comecei a conseguir investigar as experiências de fato. Você passou a desenvolver melhor essa prática. Sim. Eu ainda demorei um pouco para buscar, assim, assiduamente, o desenvolvimento, né? Eu demorei 2 anos e meio ali. Foi perto de 2016 que eu realmente mergulhei nas experiências. Eu passei para estudar no mestrado na Espanha e eu achava que estava tudo mais ou menos controlado. E assim que eu cheguei lá, na primeira semana de aula, começou a acontecer assim, direto, cara. Só que lá, Og, eu não tinha para onde correr. Eu estava no meio de um curso de mestrado de tempo integral e eu busquei centro espírita, eu busquei religião, não tinha. E aí eu falei, bom, e agora? Agora eu vou precisar mexer, eu mesmo vou precisar estudar. Aí eu comecei a buscar livros, internet, aí encontrei alguns pesquisadores, e aí eu comecei a praticar. E prática mesmo, teoria, técnica e prática, pragmatismo absoluto. Então a partir dali que eu comecei de fato a ter o desejo de buscar essa engrenagem, né? Como ela se dá e por quê. Você conta pra gente aí qual foi, por exemplo, uma experiência mais marcante que você teve, aquilo que realmente te tocou, né, fundo assim, falou, nossa, que mexeu com você, na verdade. Não precisa ter necessariamente aquela que te levou a estudar isso, mas aquela experiência que realmente mexeu com o teu emocional. Tá. Eu tenho muitas, mas eu vou escolher uma em específico. Aquela que você que é escolhida sua mesmo. Eu vou escolher ela devido ao quão simples ela é. Porque também, na minha visão, projeção da consciência pode ser muito simples e muitas vezes as experiências mais tenras são as de maior valor. Quando eu decidi treinar tecnicamente, as experiências pararam de acontecer. É como se eu tivesse alguém ou algo que estava me ajudando a tê-las. E aí, quando eu resolvi pegar livro e começar a treinar, marcar horário, montar toda a grade de técnicas, né? Porque eu fazia diversas vezes por dia, todos os dias. Cara, as experiências pararam. E eu comecei a buscar, estudar, e eu não conseguia sair do lugar. E depois de, olha, eu vou falar para você, após quase 3 meses... eu já estava quase 3 horas tentando fazer os processos, né? São diversas técnicas. Sim. E aí, entre 2h30 e 3 da manhã, eu tinha aula cedo no dia seguinte, no dia que já era o dia seguinte. E eu vou falar para você, cara, eu fico até assim, coloquial para mim. Uhum. Eu simplesmente, uma hora eu falei assim, caramba, dei uma xingada e falei, eu vou dormir, quero que isso se lasque. Virei pro lado meio pé da vida. Pé da vida. E aí eu tava cansado, né? E aí eu comecei a dormir, e aí de repente alguma tecnologia ou algo acendeu minha consciência, e eu tava ali no que a gente chama de estado de catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono. Sim. Antes da projeção. E, cara, chegou uma consciência, tava com umas vestimentas específicas, e ela chegou, viu assim, sorriu para mim. Como se fosse uma entidade espiritual. Sim, tá. Uma entidade espiritual. Era assim que eu entendia na época. Hoje eu vejo um pouco diferente, mas não importa agora. Tá. Cara, e esse cara chegou com um aparato na mão assim, e ele meio que mexeu aqui em mim, ele energizou com a mão, aí de repente deu uma descolada de uma parte do corpo, de outra, aí isso levou 40 segundos, ele pegou e me empurrou, e eu rolei para fora do corpo. Com outras leis da física, meu corpo ficou ali na cama, e eu rolei, cara, foi tão incrível. Ficou do seu lado, do lado do seu corpo, praticamente. Sim, e alguma energia, por conta da tecnologia que aquele ser estava portando, fez com que o corpo não me tracionasse. Eu estava ali, ele me tirou do corpo, ele me empurrou devido à minha dedicação, provavelmente ele estava esperando para ver até onde eu ia. Depois eu fui comprovar N coisas que não vem ao caso agora, mas qual é o X da questão? Ele ali me tirou do corpo, ele acionou uma tecnologia e nós levitamos, eu morava no 5º andar do prédio, e nós levitamos para fora, atravessamos a parede, ele me deu uma volta comigo no prédio inteiro. Eu vi o campus da universidade, eu vi o parque aqui. Cara, não demorou mais de 20 segundos. Nós demos a volta inteira, entramos pela parede e ele me deixou no corpo. E aí eu reencaixei.
Te levou para dar um passeio, praticamente, assim. Cara, eu abri o olho assim. Uau! Foi a experiência da tua vida aquilo. Não, mas foi uma das mais Marcante. Importantes e muito cabível para contar aqui agora. Mas eu tive muitas outras. Mas essa vale a pena demais. Muito bacana. Nossa, eu fiquei imaginando, visualizando essa cena aqui e tal. Achei incrível. Você, hoje, no teu dia a dia, né, você trabalha muito com a intuição, você usa essa habilidade que você tem para, por exemplo, eu não vou por esse caminho aqui hoje não. Eu vou dar uma volta aqui e tal. Alguma coisa me diz que não é para eu ir por aqui. Ou na hora de fazer um negócio, falar, não sei, estou inseguro em relação... Você usa muito essa tua habilidade, a tua intuição para isso hoje, não? Para as coisas práticas do dia a dia? Perfeito. A resposta mais direta para isso seria sim, todavia com algumas ressalvas. Eu entendo que nós estarmos afinados com o melhor que a nossa intuição pode nos dar requer, no meu entendimento, que nós estejamos no que eu gosto de chamar de estado de graça. Então, quando eu estou bem dormido, estou cuidando bem de mim, está tudo no relativo controle na minha vida, estou produzindo, tenho objetivos, etc. Então, ali eu vou usar esse termo, estado de graça. Neste momento, que hoje, ainda bem, vamos falar, a maioria do tempo eu estou assim, então aqui eu confio mais na minha intuição. Dependendo do que se passa e há uma espécie de variação emocional ou algum peso ou algo não muito bem resolvido, o que acontece? Somos humanos, não somos perfeitos, nós estamos sempre interagindo, né, com perdas e ganhos e etc. Então eu costumo ter mais cuidado quando eu não estou nesse estado. Mas a resposta seria sim. Por exemplo, quando a gente tem... eu sempre penso muito nisso. De repente, eu vou sair de casa para vir ao trabalho. Entro no carro, dou a partida, manobro o carro para sair da garagem. Depois, esqueci o meu computador. Caramba, tem que voltar, dar ré de novo, desligar o carro, parar, subir. Eu moro numa casa de 3 andares, aí o computador está lá em cima no 3º andar, isso me toma um tempo e tal. Ao invés de ficar... Antes eu ficava nervoso. Falei, caramba, me atrasou e tal. Hoje eu paro e penso, falei, puxa, isso aí foi para... É a minha intuição me dizendo, ou alguém, alguma energia me dizendo que eu precisava me atrasar alguns minutos para não estar em determinado local, em determinado momento. Sim. Isso é fato, é real. Essa intuição funciona assim? Podemos chamar de intuição até? Não? No meu entendimento, sim. Tem um ingrediente aí, neste exemplo que você contou, Og, que eu gosto de chamar de sincronia, sincronismo do universo. Então, é um excelente mindset para se ter, porque é impossível que nós estejamos sempre no controle, que nada escape. Então, quando algo escapa e nós temos a opção ou de ficarmos nervosos, né, que eu também já fiz muito isso, ou simplesmente enxergarmos, não, tá tudo bem, isso aqui simplesmente está me tirando de algo. No mínimo é um exercício para eu lidar com uma pequena intempérie. Então tudo isso acaba chegando para gerar até mais positividade na maneira com a qual nós olhamos para nós mesmos, né? Aquela história também que a gente já cansou de ouvir, a pessoa ia pegar um avião, se atrasou, perdeu o táxi, não foi, perdeu o voo, o avião caiu. A gente já cansou de ver histórias. Ou de acidentes que as pessoas... Puxa, eu ia, aí resolvi não viajar mais porque surgiu um problema na empresa e tal, não fui. O ônibus que a pessoa ia, capotou, morreu um monte de gente. Quer dizer, é isso, né? São esses recados que a gente recebe sem perceber às vezes, né? Sim, eu diria que sim. Já tive algumas diversas comprovações disso em experiências próprias, a um nível didático, né? Mas agora, para a sua pergunta, eu diria que sim, sem dúvidas. Rodrigo, você falou agora há pouco, eu achei curioso o termo que você usou. Vida após a vida. E a gente está acostumado à vida após a morte. Qual é o termo correto? Eu sei que depende do ponto de vista de cada um, né? Mas como é que você explica essa diferença, digamos assim? Olha, partindo da premissa de que após a morte existe vida,
Então, a vida continua. Dependendo do ângulo que você olha, ambas estão corretas. Então, eu não diria que tem uma correta, depende de quem está dizendo, né? Eu acho que depende da filosofia. Logicamente, os espíritas entendem isso vida após a vida, porque a vida simplesmente continua, né? Só há uma mudança de invólucro, né? Sim, exatamente. E esse também é um dos grandes motivos de que algumas projeções da consciência todo mundo poderia ter. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam buscar isso, porque isso depende de muitas coisas. Não é necessário buscar isso para você ter uma vida, vamos falar, considerada pelo menos em algum grau virtuosa. Mas é uma experiência que vai, no mínimo, te pôr a pensar muito e enriquecer a sua capacidade de olhar para o mundo, né? Porque você, cara, olhar para o que está fora, para o que está além, vai te dar uma visão de bastidores. Esse termo é incrível. Então você vai passar naturalmente a enxergar ou a pelo menos questionar e confrontar algumas coisas mediante o que você vive, o que você observa na vida ao seu redor. Isso eu acho incrível. Isso é um ativo, é uma ferramenta. Existe alguma relação da projeção astral, da viagem astral, com a regressão? Respondendo, a regressão também é uma experiência extrasensorial? Essa pergunta ela é muito interessante e ela tem algumas camadas, no meu entendimento. Uma pessoa pode ir num hipnoterapeuta que faz regressão e ela vai entrar ali naquele campo, e ela vai entrar, a sua mente vai entrar em alfa, vai baixar as ondas cerebrais, e ela vai ser conduzida por uma voz que estará guiando ela, que seria o terapeuta, e ali ela vai responder perguntas, entre aspas, com a primeira coisa que vem. Em tese, ela estaria ligada ao campo de acesso a algo que está além dela, mas tem ligação com ela. Sim. Aqui abre margem para uma conversa a nível técnico que é bastante tricky, delicada, que não vem ao caso, que não é a sua pergunta. Agora, em experiências fora do corpo, você pode acessar vidas ou coisas que você viveu no passado, nessa vida mesmo, ou em outras vidas. Isso é possível. Não é algo que é de fácil acesso, porque você imagina, qualquer um pode vivenciar qualquer coisa de sonho ou experiência fora do corpo e simplesmente atribuir àquilo a qualidade de acessei outra vida, porque aquilo conforta ela chama aquilo disso e tá tudo bem. Cada um é responsável e tem a sua própria conta e tá tudo certo. Agora, para que essa informação seja confiável para si mesmo, tem que ter um caminho para você conseguir diferenciar as coisas. Então, voltando à sua pergunta, você consegue acessar de ambas as maneiras algo pregresso de outra existência, mas em ambos os caminhos, tanto na experiência fora do corpo com lucidez e acessar, quanto com o hipnoterapeuta, é muito possível que enganos existam. Então, é uma conversa mais delicada, especialmente desse lado aqui do hipnoterapeuta. Eu já, por exemplo, lendo sobre a questão da regressão, até nunca fiz, mas eu tenho muita curiosidade de fazer, diz que através da regressão você consegue resolver alguns traumas, né? Traumas de infância, traumas de família, alguns traumas sofridos e tal. E, inclusive, num dos exemplos que eu vi, uma pessoa conseguiu resolver uma dor de cabeça constante e interminável com a regressão. Por quê? Porque essa pessoa tinha dores de cabeça constantes, nenhum exame médico que ela fazia, nenhum médico conseguia descobrir a causa disso. Aí ela resolveu, alguém falou, olha, vai fazer uma regressão, fazer um outro tratamento alternativo e tal. Essa pessoa foi para uma regressão, eu li isso numa reportagem. E ela descobriu que numa vida passada, numas 3, 4 reencarnações passadas, essa pessoa foi punida numa época medieval com o uso de uma máscara com espinhos de ferro que perfuravam o crânio. Ela viu isso na regressão, na conversa lá e tal. E a partir do momento que ela passou por essa experiência, por esse tratamento, digamos assim, né,
ela deixou de ter as dores de cabeça. Agora que vem a minha pergunta. É possível você resolver traumas e problemas do passado assim, através das viagens, da habilidade de projeção astral, de saída do corpo, de saída da alma do corpo? Sim. A resposta para isso é um categórico sim. Eu, inclusive, tenho experiências minhas próprias que eu encontrei resolução de coisas que eu nem sabia ao que atribuir isso. Eu vou citar... Traumas emocionais ou físicos? Olha, no meu caso foi com o meu pai, que já é falecido. Ele partiu em 2011 e nós tivemos um passado atribulado. Quando, na minha primeira infância, depois que ele partiu, eu descobri algumas coisas que me apontaram para alguns traumas que eu deveria buscar resolver. E isso eu fiz, vamos falar assim, no caminho terapêutico, normal também. Uhum. Só que eu tive uma sequência de experiências lúcidas fora do corpo, aonde eu praticamente sentei com meu pai como se fosse numa mesa de terapia. E eu pude conversar com ele ao longo de meses, diversas sessões. E isso que é muito louco, Og, porque ali eu fui tirado do corpo por uma máquina que está em outra realidade. Uhum. E eu vou usar o arquétipo mentor aqui, tudo bem, é cabível. Sim. E este facilitador, que é esse mentor, me colocou diante do meu pai para nós tratarmos de coisas. Isso super fora do corpo. Isso eu já tive muitos incrível. sonhos com meu pai, é falecido também desde 1981. Já tive muitos sonhos com meu pai, de conversas que eu gostaria de ter tido com ele naquela época. Incrível. Isso é incrível. Isso é muito possível. Eu pude experienciar isso e, na minha experiência, é um categórico sim. Bacana. Rodrigo, você é músico, né? Um pianista exemplar como poucos que eu já vi. Eu gosto muito de música, me considero um músico medíocre, mas né, já tive algumas boas experiências em relação a isso. E eu assisti alguns vídeos seu onde você está tocando. Inclusive, parece que eu não sei se é num festival de jazz, mas você está executando uma peça de um jazz e uma coisa assim super complicada. E o que eu vi ali em você, apesar de lhe conhecer super pouco, a gente está se conhecendo agora praticamente, a impressão que me dá de que não é o Rodrigo Andreucchi que está ali. Você sente que você tem uma... Já vamos colocar de forma assim grosseira, uma ajuda, né, na execução, por exemplo, nesse teu trabalho musical, né, que parece que você entra numa imersão tão grande, e eu percebi isso, não sei se as pessoas percebem, que você, puxa, ele está incorporado ali, tem sei lá, alguém muito superior ali que está, né, eu sei, lógico, não desprezando a sua habilidade em si, o seu aprendizado. Mas como é que você se sente nesse momento? Legal. Para responder essa pergunta, vou só construir aqui meu raciocínio. Claro. Quando a gente vai estudar algo que é complicado, tecnicamente, mecanicamente, a gente tem que passar pelos estágios todos, né? Aonde o último estágio seria conseguir interagir com tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, me sentir gozando de toda a liberdade para poder pensar em tudo que eu quiser, menos nisso. Uhum. Então, quando eu estou ali em alguns momentos, durante alguns shows, dependendo do momento, eu de fato me sinto quase que desconectado do que está acontecendo. Mas por conta de eu ter vencido aqui essa escadinha técnica para poder estar naquele ponto de liberdade. Você consegue isolar de uma certa forma, lógico, ligado naquilo que os outros músicos estão fazendo, mas você consegue se isolar de toda a interferência que possa vir externa. Digamos que é mais ou menos assim. E então, em cima disso, para a sua pergunta no que tange algo assim espiritual, eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer ao certo porque eu nunca tive uma... Assim, repito, eu gosto de ter uma visão pragmática disso. Então eu teria que ter tido uma experiência lúcida
acordado em consciência contínua, aonde eu interagisse com alguém ou algo que se acoplasse a mim. Então eu não tive isso, então eu não posso responder que sim, mas eu não descarto a possibilidade. Quantos anos de estudo musical? Só para a gente sair um pouquinho, depois a gente volta para Não, tá ótimo. Quantos anos de estudo de piano, de música, para poder chegar nesse nível de excelência? Olha, eu comecei a tocar com 7 anos de idade. Hoje eu tenho 45. Mas eu nunca fiz só música da vida, né? Eu sempre fui levando música, aí tem períodos que eu estudo mais, aí eu mudei de instrumento, peguei violão também, bateria, produção, etc. E aí eu tinha uma ideia de empresa, de patente, marca, aí eu dava uma pausa em tudo, aí eu pegava, viajava para abrir essa empresa. Então eu tive uma vida muito dinâmica nesse sentido, mas um tempo condensado de estudo e prática de música. Eu diria que eu tive pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. Para um pouco mais. Eu agradeço as suas palavras quando você menciona esse nível de excelência. Eu me considero um eterno aprendiz em música, né? Quanto mais a gente sabe, a gente vê quem a gente acha que realmente sabe, a gente fala, nossa, eu quero aprender que nem é fulano, né? Mas eu diria que pelo menos a partir de 10 anos com afinco, né, e fluxo e insistência, já dá para ter um belo resultado. Né? Qual é a relação que hoje você vê na música, para você, com as experiências e com o trabalho que você faz com experiências extrasensoriais? Se é que tem alguma relação direta, digamos assim. Essa pergunta é muito boa e tem relação direta. Olha só, por exemplo, a gente vê aí, inclusive, Olga, essa pergunta é tão boa que tem parte dela que vai ter que ficar para a próxima. A gente faz de novo na próxima conversa. Essa é muito boa mesmo. Mas eu quero pelo menos uma parte dela para você me explicar isso. Vamos fazer isso já, porque eu pretendo entrar em próximas conversas um pouco na minha visão, no meu entendimento e no que eu observo, e eu vou trazer as minhas evidências e comprovações do porquê eu enxergo o sistema humano, o sistema que nos rege, e por que ele faz o que ele faz. Então, vamos lá. Existe um porquê das músicas, em sua maioria hoje, serem mais próximas de um lixo artístico, com todo respeito, não sei citar nomes, mas existe um porquê que as letras são tão baixas, sem profundidade. Existe um porquê dos ritmos serem, muitas vezes, agressivos e repetitivos. A melodia ser para baixo, uma coisa negativa, né? Existem porquês, eles não são simples. E tudo isso gera, em quem vibra com aquilo, gera uma frequência de resposta. E essa frequência de resposta vai, mais cedo ou mais tarde, claro que depende do indivíduo, né? Tem um cara que simplesmente às vezes escuta por ocasião, tem um outro cara que é vidrado naquilo, frequenta aquilo há anos. Então, esse cara no exemplo 2, cara, é impossível desconectá-lo da interação com os bolsões que estão naquela frequência. É impossível. Então a música tem tudo a ver com o que está dentro e fora do corpo. Muito interessante isso. Eu até falo, por exemplo, que eu, como sou muito ligado em música, como eu falei que eu gosto, componho e tal, eu tô na academia, por exemplo, de manhã, e às vezes está tocando aquele rock pesado, aquele rock quase, né, aquele rock progressivo, massivo e tal. Eu falo, pô, dá para mudar, colocar uma outra música e tal, não sei o quê, porque exatamente isso incomoda e isso realmente faz diferença. Eu acho que nos reflexos do dia a dia, né? A gente acordar de manhã com uma música muito pesada, né? Um volume muito alto, uma batida muito... Isso atrapalha, né? Isso bagunça um pouco o nosso subconsciente, né? Sim, eu concordo com essa hipotética afirmação sua. Eu acredito que sim. Mas dá uma bela conversa, Og, porque... Um cara, vamos lá, um exemplo de um cara que gosta muito de heavy metal, e o heavy metal, para ele, pode até dar uma acalmada, fazer bem na percepção dele. Mas o que é falado, o que é proferido, tem a sua frequência também. Então, por mais que para ele pareça que ele se sinta bem, e ele pode até se sentir, não estou dizendo que não, né? Longe de mim entrar nesse tipo de minúcia,
mas no inconsciente dele, aquilo que é dito e todo aquele complexo rítmico, melódico e aquelas palavras que são agressivas, isso faz parte ali do fluxo, da vibração dele. Então, eu concordo contigo. Mas claro que eu aceito quem discorda. Daria uma boa conversa, com muitos cafés. Bom, voltando a falar então da questão do tema principal da nossa conversa. Falando nessa expansão da consciência, né, que a gente tem, qual que é o papel do autoconhecimento nisso? Por exemplo, é possível a gente conseguir ter essas experiências sem estar, por exemplo, emocionalmente, sem estar com o emocional em dia? Perfeito. Que é possível, é possível, é mais difícil, muito mais difícil, mas o que vai acontecer na experiência extrafísica, em algum nível, vai ser o reflexo de como aquele indivíduo está. Então... O emocional atrapalha. O emocional atrapalha. Atrapalha em muitos níveis. Em primeira instância, para a pessoa conseguir causar, provocar uma ou duas experiências, ela pode até conseguir, porque existe também muito patrocínio. Existem essas entidades, esses mentores, tecnologias, entes queridos que já se foram, que eles conseguem articular para a pessoa ter alguma espécie de experiência. Agora, uma ou duas isoladas é uma coisa. Para a pessoa conseguir entrar em fluxo para produzir as experiências, ela vai ter que ter a capacidade, muito antes de querer sair do corpo, ela vai precisar conseguir ficar quietinha consigo mesma, sem ter desespero ou ansiedade ou qualquer tipo de sentimento que hoje em dia é muito comum, né, na sociedade. Então ela vai precisar conseguir se acalmar. Agora, se as emoções estão desorganizadas, para dizer o mínimo, é quase antagônico a nível técnico. Conseguir ficar calmo com as emoções muito desorganizadas, aí vai ser casos raríssimos, né? Então influencia super. Uma coisa que você me falou me chamou a atenção. Você disse que essas experiências podem ser provocadas ou até fomentadas por entes que já se foram, que estão distantes, entes queridos, pessoas próximas e tal. E eu já recebi recados da minha mãe, que faleceu também pouco tempo depois do meu pai, através desse meu primo com quem eu morei com ele, que é bastante espiritualizado, esse que viu o chinelo em cima do Amaro. Por que ela recorreu a ele e não veio, por exemplo, participar das minhas experiências extrasensoriais diretamente? Por que isso aconteceu? Ou acontece? Muito interessante isso. Nós precisaremos ficar somente no campo das hipóteses, né? Eu não poderia lhe dizer... Porque depende do meu estado emocional na época, que eu não me lembro e tal, mas eu recebi alguns recados dela via esse meu primo. É sempre assim, toma cuidado com isso, pede para não sei o que e tal. Sim. O meu primo que me dava as mensagens, né, digamos assim. Sim. Olha, a priori, é possível que tenha sido por conta da facilidade com a qual essa mensagem poderia chegar a ele e depois a você. Existe uma... Eu poderia, por exemplo, interpretar, foi só um sonho e não dar muita importância. Agora, vindo por ele, talvez... Poderia. Você poderia talvez não lembrar, ou talvez ter uma experiência confusa, ou talvez outras coisas, né? Mas eu não acho que isso é uma justificativa ou uma explicação final. Eu penso o seguinte, Ori, e dentro de como eu enxergo tudo isso, né, da minha experiência desses anos, muitas vezes acontece muita coisa de lá para cá antes de acontecer daqui para lá. Então é aquela coisa, vamos supor que eu sou cru nisso, mas eu sou curioso e eu pretendo, eu tenho a minha decisão é clara. Eu desejo trilhar esse caminho para ter experiências e começar a entender o que é isso. Até o extrafísico começar a entrar em fluxo contigo, vai um tempo. Muitas vezes, eu já passei por isso inclusive, a partir de um certo ponto do meu investimento e do quão sério eu estava numa parte específica da busca,
ocorreu o que eu chamo aqui de uma paracirurgia, que seria uma espécie de uma rápida cirurgia no plano extrafísico, aonde eles colocaram algo em mim e a partir dali eu pude ter aquele nível de experiência. Então é como assim, nós temos o nosso livre-arbítrio nessa vida, nós temos a nossa mente, ela tem o poder de criar o nosso futuro, de materializar os nossos desejos. Então, se eu decidir ter as experiências e se eu estou praticando, estou levando a sério, eu começo a produzir essa frequência em mim. E aí o extrafísico, em algum ponto, ele vai começar a responder àquilo. Por isso que não é comum a pessoa simplesmente decidir ter e já tem. Seriam exceções à regra. A gente vê que, já vi também, que muitas vezes as pessoas ficam meio que estagnadas, não conseguem projetar, não conseguem, ficam apenas naquele estado vibracional. Qual é o maior bloqueio quando acontece isso? Falta da técnica, da habilidade, né? Falta de adotar uma técnica correta, ou na verdade é um medo do desconhecido? De saber o que vai enfrentar se conseguir sair do corpo ali. Para você, o que é? Eu diria ambos. Ambos. Vamos lá. Os corpos das pessoas, o corpo energético das pessoas, um é bem diferente do outro. As pessoas têm bloqueios distintos, os medos são distintos também. Então, eu já dei um curso de projeção da consciência. Ele foi um curso laboratório. Mais uma água para mim, pode colocar, pode aparecer, não tem problema aqui. Boa ideia. Fica à vontade. E eu já dei um curso ligeiro, que foi um curso laboratório, antes de eu formatar o meu curso atual. E algumas pessoas ali relatavam que elas chegavam no quase sair do corpo, estavam naquele estado vibracional e tinham dificuldade ali para sair. E algumas delas tinham, vamos falar, bloqueios em chakras específicos. Então ela teve que perscrutar a ela mesma. Então, o que eu diria em relação à parte técnica é que a pessoa ela vai precisar conhecer como a energia flui dentro do seu nadis, onde está bloqueado, onde não está, onde passa bem livre, e ela vai poder trabalhar parte a parte do corpo, chácara a chácara, e descobrir o que pode bloquear ela. Então, as soluções para algumas dessas pessoas foram, primeiro que foram elas mesmas que descobriram, né? A partir do ponto aonde elas se deram ao trabalho de chegar naquele estado próximo e ali conseguir manter a calma e a lucidez para averiguar a si mesma, né? Isso é 1. 2, medo. Cara, medo sempre bloqueia tudo. O medo é capaz de bloquear a vida inteira da pessoa. Qualquer ato, qualquer empreitada, qualquer atravessar de rua. Então você imagina o que o medo pode fazer para encontrar o desconhecido a nível, vamos falar, paranormal. Quer dizer, a pessoa precisa praticar muito, entender primeiro, né, para poder superar esse medo e usar as técnicas corretas. Em tese, seria esse o caminho, né? Em tese, seria esse o caminho. Rodrigo, a ciência, hoje, de uma certa forma, ainda encontra dificuldades para medir esse tipo de experiência, né? Para tornar isso um pouco mais factível, apesar da gente saber vivenciar e saber que existe. Você acredita que nós já estamos chegando num ponto onde a física quântica fale a mesma linguagem, digamos assim, da espiritualidade? Você acha que a gente vai chegar num momento em que vai haver essa compreensão? Essa colocação é muito boa. Eu acredito que estamos chegando num ponto onde as coisas vão se interseccionar mais. Todavia, eu preciso ressaltar o seguinte: a ciência, ela pesquisa de fato o que interessa a ela. E isso é uma afirmação um pouco drástica, talvez não valha a pena entrarmos nos detalhes agora, mas eu posso citar aqui algumas coisas incríveis. Tem um pesquisador específico, que me fugiu o nome agora, ele fez um compilado de 1000, não é 2, 5 ou 10 ou 15, são 1000 experiências fora do corpo, misturados com EQMs,
que encontraram comprovações. Então, um dos casos emblemáticos é da mulher que foi passar por uma cirurgia, tomou uma anestesia geral e ela ficou do lado do corpo acompanhando, né? E aí uma entidade levou ela para ver algo em cima do telhado, tipo a história que você contou, só que interessante. E aí tinha uma boneca velha, toda empoeirada, e daí depois ela voltou, acabou a cirurgia, ela falou para os médicos que tinha a boneca, eles foram lá e comprovaram isso. Sim. Então, isso está em livro documentado. Este é um exemplo de 1000. Então, a partir disso, mestre, se a ciência tivesse o desejo de aprofundar, eles já o teriam feito. Isso. Aliás, quer dizer, já devem ter feito, né? Já devem haver registros disso aí, com folga, só não vem à tona para não causar uma certa comoção, né? Ou alguma coisa. Não, vamos manter as coisas como são hoje, né? Um pouco dentro mais de uma realidade, entre aspas, que eles consideram mais estável, né? Talvez seja isso. Em parte, sim. Em outra parte, aí a conversa fica um pouco delicada demais, que vai acabar cutucando áreas do conhecimento humano e de como o coletivo humano foi programado para ter limitações em relação ao que enxerga da vida e da natureza da realidade. Então, a ciência, ela é muito protecionista com tudo aquilo que ela já construiu, vamos dizer. E isso, se eles pesquisam de fato essas coisas, descobrem e comprovam, isso ia causar uma ruptura que eles não estão com muita vontade que aconteça. É como para dizer o mínimo. É como essa coisa de seres de outros planetas que já estão visitando, já estão entre nós há muito tempo, eles não quererem dar prova cabal de que isso realmente acontece. É mais ou menos por aí, né? Podemos dizer que é mais ou menos por aí. E aí eu pergunto, tem alguma relação dessas viagens austrais com a possível existência de outras civilizações fora da Terra ou na Terra, mas em outra dimensão? Perfeito. Esse também é um assunto que a gente vai precisar desenvolver mais. Essa conversa vai render pelo menos, acho que uns 4, 5 podcasts, né? Pelo menos. Vai no mínimo, mestre. Porque, caramba, eu vou precisar ser um pouco econômico agora, mas eu faço muita questão. Vamos deixar para tratar detalhadamente depois isso, mas só para a gente ter essa... Porque esse, na verdade, é um episódio de estreia, né? Do Laboratório Extrasensorial, mas o que a gente está dizendo aqui é tema para 4, 5, para outros episódios ainda. Aí, né? Sim, vamos fazê-los. Com certeza. Vamos fazê-los. Mas para a sua pergunta, sim, tem relação. Tem relação. Aqui, para eu poder ser assertivo, eu iria precisar colocar todo um arcabouço que também vai entrar naquele lance do sistema e do que e como eles nos programaram para enxergar a realidade. Então, você pode notar, Og, que tem muita coisa vindo à tona agora. Tá meio que uma loucura. Começou a aparecer, né, as aparições em tudo quanto é canto do mundo. Tem coisas, pessoas que nunca antes falaram nada sobre isso, estão dando depoimentos sobre fatos e tal, e ocorrências, né, sobre isso. Muito realmente, está efervescente o negócio, essa questão. Pois é, e este grande assunto, né, grosseiramente falando, extraterrestres, ele está na pauta e está no planejamento deles e liberando, fazer o disclosure, né, que é esse desclassificar coisas que estavam secretas, pouco a pouco. Então, todos nós teremos as nossas chances de olhar para isso conforme nós desejarmos. Então, nós temos um programa. O nosso programa é que nós nascemos aqui no planeta Terra, que está ali na galáxia, nos confins do universo, a X milhões de anos-luz da próxima estrela, e que esses extraterrestres teriam muita tecnologia que vem para cá, luzes no céu, aparições. Existem aí agora coisas sendo ditas, inclusive com documentos de extraterrestres que fizeram contratos com os governos americanos, etc. Cara, é um assunto, incrível. Não é só teoria da conspiração, né? Não é mais, né? Inclusive, vamos falar assim, esta locução, teoria da conspiração, que foi muito usada nas últimas décadas, hoje em dia, quem insiste nessas palavras, teoria da conspiração,
está um pouquinho alienado, porque a metade... Está fechando os olhos porque já está aí à nossa volta, né? A metade das coisas estão acontecendo agora. Então não é mais teoria, meu amigo, é a conspiração em si. Então agora, como nós vamos olhar para isso? Vamos olhar com o que temos e o que nós temos, que ferramentas nós temos para olhar para isso? O que nos ensinaram? Então faltam muitas coisas aí, tem muitas lacunas. Por isso que eu digo, esse assunto é bom demais, eu gostaria muito de falar com mais profundidade em breve. E você ainda dentro desse assunto, você consegue prever que em quanto tempo vai chegar o momento em que nós vamos poder, de repente, ver na televisão um ser de outro planeta se identificando, conversando, falando, olha, estamos aqui, viemos para isso e tal. Você consegue prever que isso realmente vai acontecer? Consigo. Eu tenho as minhas previsões, as minhas conjecturas. Eu vou precisar ser um pouco até tétrico aqui, mas existem 2 grandes grupos. Eu vou chamar aqui, eu vou simplesmente etiquetar didaticamente. Vamos chamar de grupo do bem, sim, grupo do mal ou não bem, aonde o bem não é quem veste branco e fala bonitinho e dá comida para quem tem fome. Sim. O bem é quem está interessado em libertar a mente do humano ou da humanidade, sim, ou de quem desejar ter a mente liberta. O mal, ele simplesmente deseja manter a mente do indivíduo ou da humanidade presa num calabouço dentro das próprias mentes das pessoas. Então, dito isso, existem os extraterrestres que não são extraterrestres. Eles são, para nós, para os arquétipos que foram construídos em nossas mentes, eles são extraterrestres, têm muita tecnologia, mas eles não são de fora da Terra. Vamos deixar por aqui agora. E existem os extraterrestres, vamos chamar do bem, que são, nós chamamos eles de extradimensionais. Esses aí, eles não são físicos essencialmente, mas eles podem se manifestar fisicamente, densificando o corpo deles. Daí a ligação, né, do que se diz muito com a espiritualidade, né? De extraterrestre, porque há estudos que mostram que existe uma ligação muito forte, né, com a espiritualidade. Sim, sem dúvida, existe. Muito forte. E, inclusive, um dos assuntos que nós trataremos em breve também é justamente essas interações com esses extradimensionais que estão acontecendo quase que semanalmente e mensalmente para alguns grupos específicos que têm as suas frequências preparadas e têm informação e têm, vamos dizer assim, estão com as equações, com as variáveis de equilíbrio mental e emocional, que está tudo em dia para que essa interação possa se dar. Então, esses extradimensionais, em tese, eles são os do bem e eles transcenderam esta realidade física. Então, eles, dependendo do indivíduo, eles podem se comunicar de uma maneira direta. Não é dentro da cabeça, não é fora do corpo, é físico. Então, isso está acontecendo. Esse é um assunto muito bom para a gente entrar. Bacana. Bom, Rodrigo, tudo isso que a gente conversou aqui, você não é apenas um estudioso. Você dá aula sobre isso, você dá treinamento, você ensina as pessoas a adquirirem essa habilidade também. Você usa isso como parte do seu um dos seus trabalhos hoje, não? Sim. Eu já tive um curso relativamente longo que eu dei, que foi meu curso laboratório. Eu arrumei uma turma aí de pessoas interessadas e dedicadas. Foram apenas 15, 16 pessoas, se não me engano. E esse curso foi finalizado e ele deu origem ao curso que eu estou finalizando agora. Inclusive, eu até já teria começado a dar esse curso, mas eu estou esperando algumas variáveis se alinharem para eu anunciar esse curso. Então, sim, e eu pretendo em breve ministrá-lo. Isso é para turmas apenas que você dá, ou individualmente você também daria esse tipo de curso? Olha, individualmente eu estou sempre fazendo isso. Com os meus círculos, né, e grupos, assim, para quem se interessa, eu estou sempre
trazendo esse tipo de informação e processo técnico e etc. Mas eu acho que vale ressaltar, Og, que este treinamento que eu pretendo ministrar em breve, ele terá 18 encontros e ele vai ser 100% ao vivo. Presencial mesmo. É gratuito. Gratuito. Pô, que bacana. É ao vivo, gratuito, e vai ficar aberto para todo mundo que quiser. Então, em breve nós vamos anunciar isso por aqui, talvez até num desses podcasts aqui ainda, né? Vamos. E tem, Rodrigo, algum, por exemplo, pré-requisito, seja ético ou emocional, para que a pessoa possa começar a desenvolver essa habilidade de projeção astral? Não? Olha, a resposta para isso é sim. Os pré-requisitos, eu não vou nem chamar de pré-requisitos, mas vamos falar assim, uma condição sine qua non a pessoa precisa querer de verdade. A pessoa, às vezes, ela pode falar, não, eu quero. Mas apenas por curiosidade, né? Olha, às vezes pode até ser. Pode até ser por curiosidade. Pode ser um cético que fala, caramba, eu quero ver se esse negócio existe. Vamos saber se é verdade mesmo, né? Então, às vezes, o cético que só está curioso, ele vai fazer melhor ainda o curso do que um outro que não é cético. Então, o interesse genuíno precisa existir. Esse é o único pré-requisito, porque todo o resto, a pessoa vai ter que entrar em contato com ela mesma e ela vai ter que descobrir o que ela precisa mexer ou melhorar para alinhar as variáveis e tornar as experiências possíveis. Entende? E logicamente que nós vamos falar tudo isso nos primeiros capítulos, né? Para a pessoa poder passar por esse processo. Bacana. Nesse bate-papo sobre expansão da consciência e tal, fala-se muito em densidade, né, das energias. E eu te pergunto agora, como é que o ambiente onde a gente vive hoje, as pessoas com quem a gente convive, pode, de uma certa forma, interferir nessa nossa facilidade ou dificuldade de poder desenvolver essa prática? Os ambientes, eles têm uma grande relevância no processo do indivíduo para começar a interagir com isso. Não é um assunto simples, mas eu vou dar uma sobrepairada aqui. Dependendo do que a pessoa é, como ela vibra, o que ela pensa, como ela age, reage, quais são os anseios dela, etc. As características mentais e emocionais dela, né, como um ser humano multidimensional, que simplesmente significa vibra e pensa em várias frequências distintas ao longo dos dias, então a pessoa ela sustenta bolsões de frequências distintas. Então, se essa pessoa que vamos falar que ela tem vícios e vibra de uma maneira assim, menos nobre, menos fantástica, para dizer o mínimo, e ela mora ali naquela residência, aquilo fica impregnado em volta dela. Sim. Contamina o ambiente, né? Não tem jeito. Então, influencia bastante, viu, Og? Inclusive, vale a pena mencionar que, especialmente das frequências aí astrais, mais médias para baixo, mais a nível umbralino, para parafrasear o espiritismo aqui, somente como descrição, essas consciências que estão nesses níveis, a última coisa que elas desejam é que o indivíduo saiba que elas existam. Que elas existem, desculpe. Sim. É a última coisa. Então, por isso que eu digo, dependendo de como a pessoa está, ela vai encontrar mais força contrária às práticas dela. Só que, se ela estiver genuinamente interessada, ela vai ter janelas de oportunidade para dar de cara com isso. Isso pode assustar alguns, o que está tudo bem. O que é um sustinho mediante uma janela de oportunidade para rever a si próprio e se tornar uma pessoa com uma consciência mais aberta e um pouco mais dona de si. Bacana. Você, nas tuas experiências que você teve, eu perguntei qual foi a mais marcante, você me falou essa do seu pai, da oportunidade de ter estado com ele depois do falecimento dele para resolver algumas coisas, falou desse passeio, entre aspas, que você teve sensações muito boas, mas você teve alguma experiência que fizesse com que você tomasse uma decisão diferente do que você tinha que tomar, alguma coisa que você falou, puxa vida,
não vou mais por esse caminho, vou seguir por outro caminho. Teve alguma experiência semelhante a isso? Sim. Eu tive algumas, mais de uma. Eu vou citar uma e sem citar nomes. Eu tive uma das minhas empreitadas em empresas, eu tive uma rápida sociedade com uma pessoa e, para ser bem econômico aqui, acabou não dando certo. Ela era uma pessoa que agiu sem ética em muitos momentos e eu fui, eu mereci, fui agraciado com... Eu simplesmente acessei essa pessoa fora do corpo e um professor me levou para mostrar o que estava em volta e atrelado, e tinha uma consciência que ficava meio que nas costas dela ali. Cara, aquilo foi bastante chocante, mas aquilo fez com que, depois de um tempo, essa pessoa ela me procurou para se desculpar e me convidar para uma nova empreitada. E ali para mim foi muito claro e óbvio que eu não iria. Então aconteceu exatamente isso que você falou. Mudou a sua decisão. Mudou minha decisão. Mudou minha decisão. Então quer dizer, isso é possível, isso pode servir um canal, né? Condutor assim, tipo de um alerta que muitas vezes eu acho até que as pessoas recebem inconscientemente, né? Sem saber que isso veio fruto de uma viagem dessa. Sim, claro, com certeza. Inclusive, assim, as experiências fora do corpo, a minoria delas nós temos a chance de estarmos realmente lúcidos e com a consciência contínua. É a minoria, só que nós saímos do corpo constantemente. A maioria das vezes nós não nos lembramos, só que nós trazemos em algum grau para o subconsciente. Então, mesmo que a gente não acesse assim, né, X mais Y, 2, 4, a gente tem esse feeling, a gente pode até chamar de intuição. De intuição, que às vezes não é pura intuição apenas, né? Pode ser alguma coisa que na nossa viagem, digamos assim, alguém veio e disse, olha, cuidado, toma cuidado com isso, não faça isso, né? Exatamente. Agora, Rodrigo, muita gente confunde isso com mediunidade, né? Que vem do espiritismo e tal. Mas qual é a principal diferença que a gente pode destacar entre ser um canal apenas, né? E ser realmente um viajante consciente? Tá, perfeito. Muito boa pergunta. Eu vou colocar aqui neste lado, sem atribuir valores, né? Mediunidade ou correlatos. Então, o espiritismo chama de mediunidade, a conscienciologia chama de parapsiquismo, a Rosa Cruz chama de X, etc, etc. Então, aqui, o médium ele está como um intermediário de algo. Então, ele está fazendo... Um receptor, né? Como se fosse um receptor de rádio, alguma coisa assim. Como se fosse isso. Então, aqui, ele está interagindo essencialmente com o astral. Independente do nível, eu não vou nem qualificar astral baixo, médio, alto, não importa aqui agora. Mas ele está como porta-voz, canal, psicografia, ou ele está ali fazendo uma canalização, etc. Né? Está escutando, conversando com espíritos que estão trazendo informações. Então tudo isso aqui se relaciona com astral. Aqui, o indivíduo ele está com as frequências cerebrais mais baixas. Ele está assim de beta para baixo. Beta menos, alfa, alfa menos. Ali ele passa a ter mais maleabilidade e capacidade de acessar diretamente. Grosseiramente falando. Do outro lado aqui, existem as habilidades extrasensoriais oriundas de treinamentos mentais. E essas são várias, é uma escola à parte. Que eu, inclusive, desejo muito falar sobre isso em próximos podcasts. Que independe da mediunidade. Que independe da mediunidade. Em algum grau, elas se misturam? Sim, especialmente se o indivíduo não sabe exatamente da existência dessa separação, entre aspas. Então, um médium ele pode estar aqui lidando com uma habilidade dele, com a mente acelerada, mas interagindo com o astral. Pode ser um médium com as frequências cerebrais baixas, que não está lidando com habilidades extrasensoriais inatas, mas ele também está interagindo com o astral.
E pode ser aqui uma pessoa que tem habilidades extrasensoriais bem desenvolvidas, está com os hemisférios equilibrados e a mente acelerada em hertz, e ele consegue acessar essas outras realidades, independente de existir ectoplasma, de existir espírito querendo contatar ou não. Então essas coisas, elas são diferentes enquanto escolas de abordagem e de estudo. Podem se convergir. Mas elas, claro que podem se convergir. Agora, o médium, ele tem uma habilidade maior de fazer a projeção do que um cético, por exemplo? Ou também independe? A priori, e vamos nos basear pelo menos no que a gente pressupõe que seria uma estatística que tem algum risco de ser real, eu diria que com certeza ele vai estar mais apto. Por causa do seu estado emocional também, como a gente falou, que isso facilita, né? Está mais acostumado à compreensão, acho que, dos fatos. Sim, e, inclusive também porque este médium normalmente ele tem ligação com alguma egrégora, com algum centro, com algum terreiro, ou etc., ou até igrejas, né? Porque existe muita interação espiritual em igrejas também, eles só não chamam disso, né? Enquanto o médium aqui, ele chama o cara do terreiro, ele vai chamar ali dos espíritos guias, etc. Do espiritismo vai chamar de mentores, o cara da igreja vai chamar de acesso do Espírito Santo. E tá beleza, tá cada um na sua ali. Então, sim. Agora, uma pergunta para quem é cético, para quem não acredita em nada dessas coisas e tal. Mas é curioso, mas não acredita, mas não acredito, mas sei lá, tenho curiosidade sobre isso. Qual seria aí o primeiro passo, né, para se ter uma prova de que realmente a nossa consciência não está ligada apenas ao cérebro, mas sim ao espírito, que permitiria ter essas experiências extrasensoriais? Qual é o primeiro passo para conseguir essa prova, digamos assim? Perfeito. O primeiro passo, ele é sempre o mesmo. E eu banco isso que eu estou dizendo. Claro que essa é a minha visão. Não estou querendo que ninguém engula ela, mas ela é a mesma. O indivíduo precisa decidir que ele deseja experienciar. Se ele é cético, se ele é místico, se ele é estudioso, se ele é leigo, não importa. Não basta ter apenas a curiosidade disso, né? Para isso. Pode até ser que sim, dependendo do indivíduo, mas isso seria exceção à regra. Ele precisa desejar. Porque se ele não tem a facilidade, não tem o estudo, não tem a experiência, não está acostumado com nada disso, então, de alguma maneira, ele vai ter que fabricar uma natureza que ele ainda não tem. Então, ele vai precisar investir naquilo. Então, ele precisa desejar. Se não tem pensamento, desejo, vontade, os três alinhados, nada que possa ser feito aqui vai ser robusto e vai perdurar a ação do tempo. E você costuma fazer, por exemplo, essa investigação com os seus alunos antes de começar a dar o treinamento para saber exatamente quem é que está ali? Né, por vontade mesmo ou só por curiosidade? Eu acabo fazendo indiretamente, portanto, pela questão de conversar, de amizade, etc. Indiretamente a gente meio que mapeia isso, mas isso não é um pré-requisito também para como eu abordarei, entende? Porque a abordagem ela é coletiva, né? Não, e pode ser que a pessoa também demonstre nenhum interesse ali na hora, mas depois de um primeiro contato com isso, a pessoa, opa, peraí, ela pode despertar para isso ali, né? Sim, sim. Mesmo porque, Og, isso é muito legal de dizer, especialmente para os céticos, mas não só. Meus amigos céticos, se você desejar ter a experiência, vamos falar que aqui é o topo dela. Aqui seria uma saída lúcida em consciência contínua, daquela que você sai e fala uou e volta. Mas daqui até aqui, você vai ter N oportunidades de ter pequenos fenômenos. Sabe, numa dessa você está fazendo as práticas e você simplesmente meio que dá um tranco na mente e de repente você está em catalepsia projetiva. Então você meio que está preso ao corpo, você não consegue nem acordar e nem sair do corpo.
Numa dessa, você está vendo o seu quarto. Você vê lá o seu armário, a sua porta do banheiro, etc. Só que você também está vendo a primeira faixa de frequência da realidade não física. Cara, isso aqui é um subfenômeno que está aqui no comecinho, mas um negócio desse aqui já tem o poder de mexer em tudo que o cara crê e do que ele julga que ceticismo significa. Agora, olhando um pouco para o futuro, você acha que... O futuro da humanidade, eu digo. Você acha que essa expansão da consciência, né, de uma certa forma, via as experiências extrafísicas, elas podem deixar de ser um tema de nicho específico, aquele tema meio que oculto, né, e virar algo comum, por exemplo, nas escolas, né, e até nos tratamentos de saúde mental? Você acha que isso pode acontecer em algum momento no caminho em que nós estamos? Eu creio que sim. Eu, na verdade, mais do que creio que sim. Eu enxergo isso como muito plausível. Mesmo porque aqui também nós teríamos que entrar num assunto um tanto delicado e mais amplo, que seria essa tal da transição planetária, que as religiões chamam de X e de Y, a outra filosofia chama de Z, e aí tem os livros do Apocalipse que vão falar W e H. Tá todo mundo falando a mesma coisa, com palavras diferentes, em épocas diferentes, em linguagens diferentes. Mas essa transição planetária está ocorrendo. Está ocorrendo. E eu não vou detalhar muito isso agora, que senão vai tomar um bloco muito robusto, mas fica para uma das próximas. Mas eu vejo que tudo que nós não enxergamos hoje, não conseguimos enxergar por conta de programação, mas também por conta de parte da nossa genética que está desativada, que a ciência convenientemente chama de DNA lixo. Existem N estudos e já comprovações, inclusive em algumas universidades americanas, que mostram que o nosso segundo cromossomo foi alterado através de engenharia genética e o telômero 5 foi também alterado simultaneamente há aproximadamente, calcula-se, 100 mil anos. Então esse assunto dá muito o que falar. A partir desta transição planetária, o que quer que isso signifique para cada um que está escutando, o ser humano ele vai passar a ter a oportunidade de ativar de novo partes desse DNA. Só que essa ativação e essa capacidade de interagir com mais níveis de realidade, ela vai poder se dar a partir de duas frentes. E isso é um grande assunto que eu gostaria muito de conversar depois. Essas duas frentes são... Lembra que eu parafraseei o bem e o mal aqui? Sim. Então vai ser através do bem, que seria o ser humano limpo, desintoxicado, dono de si, com todas as emoções e mente e energias equilibradas, e etc. E em interação com os extradimensionais. Esse aqui é o caminho da humanidade íntegra, do bem, somente colocando, mas vai existir também o lado do sistema, que vai através de tecnologias de androidização compulsória do ser humano, que já está acontecendo, que seria tornar o ser humano sintético a partir de pequenos elementos dentro da fisiologia humana. Assunto delicado, mas vamos falar. Então esse ser humano também vai passar a poder viver muito mais, fazer muito mais, só que ele estará fundido com a máquina. E aí a gente entra... Isso seria, na verdade, como você é terapeuta, né, em saúde integrativa, essa seria a essência do tratamento integrativo, né? Quer dizer, você entrar realmente no cerne do ser humano, não só físico, mas também a nível de consciência, a nível de espírito e tudo mais. Sim, essa é a essência. O tratamento integrativo a partir da visão biofísica, que seria aqui, grosseiramente falando, uma pequena parte da biologia, uma pequena parte da física e uma pequena parte da medicina, só que tudo isso de uma maneira muito objetiva para a saúde integral do ser humano. Então, essa abordagem ampla biofísica, ela visa desintoxicar o ser humano, torná-lo mais apto a produzir mais carga elétrica,
e tirar do indivíduo os elementos que são tóxicos e que nós nem sabemos que são tóxicos. Então, o sistema, ele nos intoxica. Eu não estou nem acusando, estou dizendo assim, simplesmente como um fato, com muitos elementos que não são bons, não são adequados para a nossa saúde e que nós sempre fomos educados a achar que é normal. No começo eu falei, né, quando eu estava dando a sua bio, né, nós falamos aqui, né, que ele é terapeuta em tecnologias biofísicas e saúde integrativa. Que tecnologia biofísica da qual nós estamos falando aqui, na qual você usa para esses tratamentos? Perfeito. São diversas. Eu vou dar um exemplo que é o mais, é o melhor cabível para explicar agora. Nós sabemos que em especial um cientista chamado Raymond Rife, ele mapeou frequências em hertz e testou em todo tipo de molécula para ver o que a frequência causava na molécula. Então, cada molécula, cada elemento químico, cada conjunto, cada organismo apresenta algumas frequências específicas em hertz. O que eu estou falando é laboratório, não é místico. Então, existem frequências específicas que causam disrupção no comportamento molecular. Então, por exemplo, chega um paciente e ele descobriu, por exame de sangue, exame de ressonância, ele descobriu que ele está intoxicado com alumínio e mercúrio. Comeu muito atum, toma remédio contínuo que tem muito alumínio, então ele precisa tirar alumínio. Então eu tenho mapeadas as frequências que vão causar protuberâncias ali no alumínio, disrupção, aí ele vai se soltar da cadeia e aí outra frequência vai tornar disponível na corrente sanguínea e a outra vai tirar este alumínio através de uma corrente elétrica, vai jogar este alumínio na água, uma pequena parte na água, a outra maioria vai ficar biodisponível para ser excretada pelo corpo humano. Então, isso é um exemplo. Um exemplo. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas conversas aí, porque, olha, parece que não, mas nós já estamos com 2 horas praticamente de conversa. Passou, eu não vi passar o tempo. A gente é tanto assunto interessante, olha, e ainda tinha coisa para explorar aqui ainda, mas eu acho que nós vamos deixar para as próximas conversas. Hoje foi apenas uma entrada, né, do que o Rodrigo Andriucchi vai trazer para a gente nessas próximas conversas aqui dentro do Laboratório Experimental, que é esse podcast que o Rodrigo vai estrear em breve aqui. Eu vou estar fazendo parte também, né, com convidados, trazendo outras pessoas para que a gente possa explorar esses assuntos que são extremamente interessantes, né? Tem gente que vai achar, isso é besteira e tal, não sei o quê, mas tá tudo bem. Cada um pensa da maneira que quer. Eu acho muito interessante entrar e nos aprofundarmos nessas questões. Rodrigo, obrigado por essa conversa. Eu vou sair daqui hoje ainda com a cabeça fervilhando e eu acho que até, né, preparando e buscando mais dúvidas, né, para os nossos próximos bate-papos aqui. Então, seja bem-vindo à Talk mais uma vez e obrigado por ilustrar, né, tão perfeitamente esse universo desconhecido, esse universo místico, mas que tem muito a ver, né, com a nossa realidade hoje. Obrigado por isso. Perfeito, Og. Permita-me agradecer aqui formalmente, olho no olho, pela grande oportunidade que é aqui estar de frente contigo, viu? É uma honra. Bacana. Obrigado, Rodrigo. Bom, gente, então vocês fiquem ligados. Vai ter mais episódios desse tema para vocês aqui no Talk Podcasts. Forte abraço e até o próximo.